Olá pessoal, seja bem-vindo ao Teu Lugar. Hoje eu vou te dar 5 dicas importantíssimas para você fazer uma boa interpretação bíblica. Depois desse vídeo, nunca mais você lerá a Bíblia da mesma forma. Então vem comigo, chegou a hora de Teu Lugar. Muito bem, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Teu Lugar. Você já sabe o que fazer, se você não é inscrito, se inscreva neste canal e deixa um like pra gente se você gosta aqui do nosso conteúdo. Siga a gente também aqui nas redes sociais para você ficar pertinho da gente. Cada rede social que nós temos, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, cada uma delas recebe um conteúdo exclusivo. Tem coisa que eu só coloco no Instagram, tem coisa que eu só coloco no Telegram. Então siga a gente lá em tudo para você não perder nada do que nós postamos aqui para você, tá? Hoje eu vou te dar 5 regras, 5 dicas importantíssimas para você fazer uma boa interpretação bíblica e depois desse vídeo, como eu já falei, você nunca mais lerá a Bíblia da mesma forma. Com essas regras que eu vou passar para você, você não vai cair facilmente em alguns erros comuns que algumas pessoas caem. São regras de hermenêutica. Hoje vai ser aqui uma aula de hermenêutica, né? A hermenêutica, se você não sabe, é a matéria que nos ensina a interpretar os textos. Não só os textos bíblicos, mas também a hermenêutica é utilizada no direito para interpretar as leis, por exemplo. É utilizada também na literatura para interpretar qualquer tipo de texto. Então não é só a fé que utiliza a hermenêutica, tá? A hermenêutica é utilizada para interpretar qualquer texto. A palavra hermenêutica possivelmente veio do termo Hermes, do deus Hermes, deus da mitologia grega, que era conhecido como deus da eloquência. Então eu vou dar para você aqui 5 dicas, vai anotando aí. Vai ser um vídeo importante para você que é um pregador, um líder, um leitor das escrituras, interpretar realmente o que o texto quer dizer, tá? Primeira dica importante, primeira regra importante da hermenêutica. A escritura interpreta a escritura. Nós temos na Bíblia vários livros, mas podemos lê-la como um livro só. Nós temos na Bíblia vários escritores, mas nós temos um único autor, Deus, o Espírito Santo, que inspirou cada um dos escritores a escrever de forma tão unificada sobre uma mesma história, mesmo sendo ao longo de 1500 anos em que a Bíblia foi escrita, ela foi escrita como uma unidade perfeita. Há pessoas que se deparam com aparentes contradições bíblicas, né? E ficam assustados com isso. E eu sempre digo que o que mais me assusta não são as aparentes contradições. O que mais me assusta é a unidade perfeita que a Bíblia nos traz. Então, quando você vai ler um texto que geralmente não é tão fácil de se interpretar, você pode utilizar um texto mais claro que vai dar luz a esse texto. Então, as lentes que nós devemos usar para a escritura são as lentes da própria escritura, porque assim eu vou usar as lentes do mesmo autor. Quando eu pego lentes de fora, de um profeta, de um sociólogo, de um intérprete comum, de um homem qualquer, ou de uma literatura secular para interpretar as escrituras, eu posso estar colocando ali uma intenção que a Bíblia não quer dar. Então, a primeira dica é você interpreta a Bíblia com a própria Bíblia. Por exemplo, você pega João dizendo o seguinte: olha, Jesus é o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você tivesse só o livro de João para ler, e você lê que Jesus é o Cordeiro, você poderia interpretar de várias formas. Primeiro, de forma literal, né? Poxa, ele é um cordeiro, quer dizer, ele é um animal. Não, Jesus não é um animal, não é um cordeiro. É uma figura de linguagem ali, né? Outra coisa que você poderia pensar é que Jesus é manso, Jesus é dócil, porque ele é um cordeiro de Deus. Só que esta não é a interpretação correta, porque se você utilizar a Bíblia para interpretar a Bíblia, você vai ver que os cordeiros eram utilizados como sacrifício pelo pecado. Então, quando João fala, esse aí é o Cordeiro de Deus, não é porque ele é manso, não é porque ele é dócil, não é porque ele é um animal, mas se você usar a Bíblia para interpretar a Bíblia, você verá que Jesus é o Cordeiro, porque Jesus foi o sacrifício por nós e pelos nossos pecados. A Bíblia, interpretando a Bíblia. Segunda dica, nós precisamos ler o texto no seu sentido usual e ordinário.
A gente sabe que os escritores bíblicos escreveram na sua época, alguns livros têm 2000 anos, outros têm 3500 anos, e a cada um deles usou expressões peculiares, principalmente no idioma hebraico, que é conhecido também como hebraísmo, né? E eu gosto muito de trazer um texto para explicar sobre isso, e eu vou colocar na tela o texto inteiro. Eu vou colocar Mateus, capítulo 6, do versículo 19 até o 24. Mas eu vou ler só o 22 e 23 e vou destacar esses versículos e você vai ver a importância de você interpretar o texto no seu sentido usual e ordinário também, tá? Então vai aparecer na tela agora, aí para você. Agora você vai ler só os dois do meio aí, ó, junto comigo, o versículo 22 e o versículo 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Se você ler só esse trecho aí, você vai pensar assim, bom, se eu tenho um olho bom, né, eu posso enxergar o copo meio cheio ou meio vazio. Então, se os meus olhos forem bons, o meu corpo vai ser luminoso. Tem que enxergar tudo como se fosse coisas boas, coisas positivas, e assim o meu corpo vai ser luminoso. Agora, se os meus olhos forem maus, eu sempre enxergar o copo meio vazio, então o meu corpo será grande trevas. Só que veja só, nesta época, esta frase que Jesus usou, possivelmente foi um provérbio da época. Né? David Stern, que é escritor do comentário judaico do Novo Testamento, ele ensina que esse termo era utilizado para falar de pessoas generosas ou pessoas mesquinhas. Então, por exemplo, quando o texto fala assim, olha, você tem olhos bons, quer dizer, você é uma pessoa generosa. Olha como muda o sentido. Você tem olhos maus, você é uma pessoa mesquinha. E a prova está aí no texto para você ver. Por quê? Do versículo 19 ao 21, que eu não li, mas deixei na tela para você ver, ele está falando de dinheiro mesmo. Jesus está falando de tesouro, não acumular tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem e os ladrões podem roubar. Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração, aí no versículo 21. E você está vendo também que no versículo 24 ele fala que ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e às riquezas. Será que Jesus parou de falar de uma coisa ali no meio do caminho? Será que ele está falando de dinheiro no começo do texto, depois ele para de falar de dinheiro e aí ele volta a falar de riquezas? Não, Jesus não parou de falar sobre riquezas, sobre uma pessoa generosa, sobre uma pessoa mesquinha. Ele está falando a mesma coisa, tá? E aí você vê que esse texto que está aí sobre os olhos bons está falando de uma pessoa generosa, é uma possível interpretação, tá? Uma pessoa generosa ou uma pessoa mesquinha. Ter olhos bons é ser uma pessoa generosa. Ter olhos maus é ser uma pessoa mesquinha. E o texto continua do 19 ao 24 falando de não acumular riquezas na terra. Veja como é bom você interpretar a Bíblia com o sentido usual e ordinário. Eu espero que essa dica tenha sido bom para você. A partir de agora você ler realmente o que é que quer dizer aquilo ali e se aquilo quer dizer um hebraísmo ou um provérbio da época. Professor, como é que eu sei? Como é que eu vou saber, né? Tem que estudar, tem que ter comentários bíblicos, você pode comprar um bom comentário, uma boa Bíblia com o rodapé adequado para você ler em várias traduções, assim você vai tentar extrair dali o que realmente o texto quer dizer. Terceira dica importante para você fazer uma boa interpretação bíblica, você deve analisar o contexto do texto. Acho que essa dica é fácil, mas pouca gente utiliza, né? Pega um versículo isolado ali e você não leu o que precede e o que sucede o versículo, como eu fiz agora na dica anterior. Então você pega só aquele versículo e só aquele versículo não vai trazer o real significado daquele texto, né? Texto fora de contexto muitas vezes é pretexto para você colocar no texto o que ele não quer dizer. Então a dica é, leia o que precede, leia o que sucede o texto. Um dos textos mais mal interpretados da Bíblia é, por exemplo, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Só ler isso, as pessoas acham que a Bíblia mata. Você vai ler a Bíblia, a letra mata, mas se você tiver o poder de Deus, o Espírito vivifica. Não, não é isso que o texto quer dizer. Se você ler o contexto,
você verá que a letra que Paulo fala ali em 2 Coríntios capítulo 3, na verdade é a lei que mata. A lei veio para avultar o pecado, para revelar o pecado. Ou seja, a lei mostra o quanto nós estamos mortos. A lei mata, mas o Espírito vivifica. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, vou colocar nos cards aqui para você ver. Nesse mesmo capítulo também tem aquele texto sobre aonde há o Espírito, ali há liberdade, né? Ah, então eu posso rodopiar, eu posso pular porque há liberdade. Será que isso é o que o texto quer dizer? Qual liberdade que ele está falando ali? A liberdade de ler a Bíblia sem o véu. Então, se você pegar só um versículo, aonde é o Espírito Santo, ali há liberdade. Cuidado, porque você não vai interpretar a Bíblia de forma adequada. Eu também tenho um vídeo sobre isso, sobre a liberdade. Também vou deixar aqui nos cards para você ver posteriormente, se você quiser também sobre esse vídeo, tá? Quarta dica para você, levar em conta a intenção do autor. A gente aprendeu de forma um pouco inadequada, pegar a Bíblia e falar assim, bom, deixa eu ler o texto, ver o que o texto quer falar para mim. Não é assim que se interpreta a Bíblia. Você tem que pegar a Bíblia e dizer assim, o que esse texto significava para o autor desse texto e para os leitores desse texto. O que esse texto está dizendo para quem está lendo, para quem escreveu, não o que quer dizer para mim. Depois que eu identificar o que o texto quer dizer para o autor e para os seus leitores, aí então eu pergunto, o que é que esse texto quer dizer para mim? O que realmente o significado dele quer dizer para mim? Vamos dar um exemplo assim básico. Jesus falou o seguinte, errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Quando Jesus falou Escritura, o Novo Testamento não tinha sido escrito ainda. Ou seja, quando ele se refere naquele momento de Escritura, ele está falando do Antigo Testamento, que é a Escritura hebraica. Isso está falando ali com os judeus. Veja que dá outro sentido. Tudo bem, depois a gente pega lá em Timóteo, Paulo falando em Timóteo, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, né? E ali Paulo também considera Lucas inspirado, Pedro considera Paulo inspirado, toda a Bíblia, os 66 livros são inspirados por Deus. Mas quando Jesus falou, ele estava falando apenas do Antigo Testamento. Ou seja, eu estou levando em conta ali a intenção do autor. A intenção de Jesus é falar do Antigo Testamento. É só um exemplo aqui, há vários que eu poderia dar sobre esse tópico, né? O quinto e última dica, talvez uma dica mais legal aqui e espiritual que eu vou trazer para você, é você levar em conta o contexto histórico. Professor, mas como que isso é espiritual? Vou te mostrar como engrandece um sermão quando você conhece o sentido ali e o contexto sociológico, histórico, arqueológico daquele texto. Não dá para ler só a Bíblia e se você pensar que por trás dela há um pano de fundo histórico. E quando você vê o pano de fundo daquilo que está sendo escrito ali, aí fica muito mais claro as Escrituras. Vamos dar um exemplo aqui. O que é ler a Bíblia usando e lembrando o sentido histórico? Se você pegar, por exemplo, João capítulo 7, versículo 37, o que está acontecendo ali é a festa dos tabernáculos. Na festa dos tabernáculos, no último dia, era o costume dos judeus pegar alguns vasos de água, né, jarros de água, e derramar na base do altar essa água. No último dia era feito isso na festa. Como é que a gente sabe disso? Lendo o rodapé da Bíblia, lendo o comentário histórico-cultural, lendo um pouquinho da história de como é que era lá a festa dos tabernáculos para os judeus há 2000 anos atrás. Agora, olha o que Jesus fala em João 7:37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Veja, Jesus está falando assim, a hora que eles estão derramando a água, olha como muda agora. Não é só que ele falou assim, olha, venha a mim e beba. Ele falou no dia em que os judeus derramavam a água, ele falou, quem tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de águas vivas. Como diz a Escritura, lá em Ezequiel 37, 47, fluirão rios de águas vivas, né, do seu interior. Como diz a Escritura, o Antigo Testamento. Então, olha como é legal você interpretar a Bíblia com o seu sentido histórico. Jesus estava falando no dia da festa, no último dia da festa dos tabernáculos.
Detalhe, nessa festa também eles acendiam tochas para lembrar quando eles estavam no deserto e a coluna de fogo estava com eles ali. Então eles acendiam tochas. Olha o que Jesus fala em João capítulo 8, versículo 12. De novo lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Quando Jesus está falando sobre a água, eles estavam derramando a água, dizendo: Eu sou a água viva. Quando Jesus falava: Eu sou a luz do mundo, eles estavam acendendo as tochas. Ele falava: Opa, eu sou a luz do mundo. Não é muito melhor você interpretar a Bíblia assim? Aqui vai a dica para você, as 5 dicas importantes para você ler a Bíblia agora de outra forma, querer extrair dela o que realmente ela quer dizer. Aproveitando aqui, eu quero te convidar para você fazer o nosso curso sobre a Bíblia. São 55 aulas como essa que eu dei aqui para você agora, para você aprender a interpretar, ler e estudar a Bíblia de forma eficaz, simples, prática, didática. Você me entendeu aqui? Você conseguiu me entender? Foi didático esse vídeo para você? Imagina no curso, quando aparece vários slides para você aprender com a gente. Se você quiser saber mais sobre o curso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você, no primeiro link, para você fazer o curso de Bibliologia com uma promoção especial, com vários bônus que eu vou separar para você que está assistindo esse vídeo aqui, tá bom? Vem com a gente, vem aprender a palavra de Deus. Você é muito importante aqui. Se você gostou, deixa um like, comenta aí nos comentários o que é que você achou dessa aula, se foi legal para você. Compartilhe com os seus amigos para que mais pessoas aprendam a interpretar a palavra do Senhor, tá bom? Deus abençoe você e a sua casa e se você quer estudar, Teologar.